Olá, quarto ano! Tia Elane, aula de História. Capítulo 5: O trabalho dos escravizados. Leia a seguir um texto do historiador Júlio Quevedo. A tia já leu esse texto para vocês, lembram? Nas casas das famílias mais abastadas, havia dezenas de escravos domésticos, ama de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras, cocheiros e carregadores de liteiras ou cadeirinhas, onde os brancos eram transportados de um lugar para outro. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Além do serviço doméstico, eram considerados trabalhos de negro as obras da construção civil e o comércio ambulante. Então vamos lá. Como a tia já leu para vocês na semana passada, a tia leu e explicou sobre o trabalho de história, então não foi realizada a atividade. Agora vocês irão realizar a atividade. Então a tia não vai ler, porque a tia já leu os textos, mas eu vou mostrar os textos e vou mostrar as perguntas. Então você vai ter que me responder: qual é o tema do texto? Quais são os dois tipos de família citados no texto? Qual deles possuía maior número de trabalhadores escravizados? Que atividades citadas no texto são representadas na ilustração? Você se lembra de outros trabalhos realizados pelos africanos escravizados? Quais? Você vai me responder. E aqui nós temos o texto que dizia sobre a escravidão nos engenhos. Então a tia já leu, né, que eles eram chamados de ladinos, né? Aí a gente até trabalhou algumas imagens em história, mas aqui nós temos uma pergunta. Observem a imagem acima e respondam: que elementos da gravura mostram a posição de superioridade das pessoas brancas em relação aos africanos escravizados? Em sua opinião, os ladinos tinham uma condição de vida melhor do que os escravizados que trabalhavam na lavoura e na produção de açúcar? E por quê? E aqui, vivendo na senzala, lembra que eu li sobre como era a senzala, aquelas esteiras jogadas no chão, um espaço sem mobília, né? E no horário de folga, o que eles faziam? Se reuniam, contavam sobre a história do lugar que eles vieram. Isso aí fazia com que a cultura ficasse viva, né? E aqui nós temos uma outra imagem e aqui nós temos uma pergunta. Compare as duas imagens e responda. O local representado na imagem A é parecido com o da imagem B? Explique. Essa imagem é parecida com essa imagem? Sim ou não? Você vai me dizer. E aqui a gente estava falando da escravidão nas minas, né? Os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. Em 1532, eles começaram a exploração, né? E, mais uma vez, os escravos estavam lá na extração do ouro. Então, observe a imagem e responda as questões abaixo. Como são as condições de trabalho dos escravizados na imagem? Em sua opinião, por que os escravizados estão sempre vigiados? Por que será? E aqui, novamente, como era realizado o trabalho nas minas?
No Brasil, o ouro e as pedras preciosas foram encontradas em leitos de rios e nas encostas e morros. O ouro ou as pedras preciosas extraídos dos rios eram de aluvião. O que significa aluvião? Isto é, estavam misturados com areia e cascalho. Para separá-los, os escravizados utilizavam a bateia, uma vasilha rasa, parecida com um prato grande. Com ela, retiravam do rio uma porção de cascalho e água, balançando e girando a bateia e conseguindo separar o ouro e as pedras preciosas, tá? A extração de ouro e pedras preciosas das encostas e morros era feita de outra maneira. Para extrair o ouro, né, os africanos escravizados utilizavam o quê? Picaretas. Olha só. E agora aqui, observe a imagem e responda as questões no caderno. Essa aqui você vai fazer no caderno, tá? Que tipo de extração de ouro foi representado na gravura? A de aluvião ou a de lavras? Qual é o instrumento utilizado para realizar esse tipo de extração? Identifique-o na imagem. Os africanos escravizados usavam equipamentos de proteção? Expliquem. Condições de vida dos escravizados da mina. A época mais propícia para a exploração do ouro era o inverno, pois chovia pouco, né? Os escravizados eram obrigados a trabalhar nas águas geladas dos rios durante muitas horas seguidas. Nos túneis e nas geleiras subterrâneas, nas minas, né? Em condições de trabalho também eram ruins. Havia pouca ventilação e iluminação. A poeira que as pedras soltavam provocava doença, né? A doença respiratória. E o que acontecia também? Em tudo que você vai fazendo buraco, o teto vai caindo. Muita gente morria soterrado. Apesar disso, os escravizados mineradores tinham mais oportunidade de se tornar livres. Alguns conseguiam burlar a vigilância, né, dos feitores e desviar um pouco do ouro encontrado. Desse modo, podiam comprar carta de alforria. E aqui nós temos o Santo de Paoco. Por que Santo do Paoco? Não foram apenas os escravizados que tentaram contrabandear ouro. Funcionários do governo e religiosos também desviavam e cobiçavam o precioso metal. Eles faziam isso porque uma parte do ouro encontrado devia ser entregue ao rei de Portugal. Então, todo o ouro era entregue para o rei de Portugal. Mas os escravos, querendo comprar sua carta de alforria, o que muitos faziam? Achavam, assim, algum ouro e guardava, porque ali ele já estava garantido a, a carta de alforria dele. Mas não eram só eles, né? Também existia funcionário do governo e religiosos. Então, o que eles faziam? Uma das formas de desviar esse ouro era colocar dentro do santo. Por isso, era o santo do pau oco, porque ele era oco. E o que eles faziam? Colocavam o ouro aqui dentro, para disfarçar. Os religiosos, né? Faziam isso. E os funcionários do governo. Quem seriam os funcionários do governo? Aquelas pessoas que teriam que vigiar os escravizados. Escreva uma frase explicando o significado atual da expressão Santo do Paoco. Leia a frase para os colegas e ouça as frases criadas por eles.
Olha só, você vai colocar sua frase e quando a gente voltar, a gente vai ouvir a frase dos amigos também. Beijinho, fiquem com Deus. O final de semana está quase chegando.